Socorro. A gente vai começar também, tá bom? Não vou pedir para falar em um lugar de fala, que é meu. Vou estar presente em todos os lugares, uma entidade, assombrando quem ousar roubar minha voz. Ingratos, não enxergam o tanto que já levaram e continuam levando de nós. Kinaya Black, do livro Versos Livres como Nós, poema Lugar de Fala. Reconheceu, né? E aí, minha gente, boa noite a todas, todos e todes. Depois de passar a tarde conversando, discutindo gênero, feminismo, mulheres rurais, lá na Escola do Campo Irmã Tereza Cristina, cá estou eu, na casa de Antônio Conselheiro, também discutindo gênero e feminismo, só que dessa vez através da literatura, que é algo que eu sou completamente apaixonada e pesquiso. Então, é um prazer estar aqui, ao lado de 3 escritoras do nosso Sertão Central. E agora eu peço licença para apresentá-las, começando pela Gorete. Gorete Pimentel é professora, exercendo nos últimos anos a coordenação pedagógica da Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Coronel Humberto Bezerra, tendo atuado como diretora na rede pública e também na rede particular de ensino. Tem larga experiência nos movimentos sociais e protagonismo comunitário, assumindo como pedagoga a Secretaria de Ação Social do município de Quixeramobim por muitos anos. Ocupa a cadeira número 7 da Academia Quixeramobinense de Letras, Ciências e Artes, Aquiletras, onde exerce a função de secretária. Recentemente lançou em Quixeramobim, no Centro Cultural Belchior, em Fortaleza, o livro Belchior, Poemas e Canções, em parceria com o professor Carlos Alberto Carneiro. Foi agraciada pela Câmara Municipal em 2014, com a Comenda Antônio Conselheiro, como pesquisadora do tema Antônio Conselheiro no imaginário popular de Quixeramobim. E, em 2017, foi homenageada com a Comenda Professor Paulo Freire. A professora Gorete democratiza seus poemas nas redes sociais e está em processo de lançamento do seu segundo livro, que terá como tema a pedagogia freiriana. Salva de palmas para a professora Gorete. Vamos lá. Gisele Souza Santos. Nasceu em 1995, natural de Quixadá. É licenciada em Letras e Inglês pela Universidade Estadual do Ceará, FECLESC-US. É mestranda em Literatura Comparada na UFC. Pesquisa Afrofuturismo na Literatura e Audiovisual desde 2017. Tem formação em Roteiro e Direção para Ficção pela Escola de Cinema do Sertão. Em 2019, publicou seu primeiro livro sob o pseudônimo de Kinaya, intitulado Versos Livres como Nós, uma coletânea de poemas à negritude feminina. Em 2021, publicou sua primeira história afrofuturista, a novela Eu Conheço os Homens. E também participou do segundo volume da antologia Afrofuturismo, O Futuro é Nosso, com o conto Te Encontro no Futuro. Palmas para a Gisele. A Nathalie de Oliveira Rufino. Nasceu em 1994, no sertão central do Ceará, na cidade de Quixeramobim. É graduada em Letras Português pela Universidade Estadual do Ceará e mestra interdisciplinar de História e Letras também pela UES. Escritora e professora de língua portuguesa na rede privada de ensino,
deslumbra-se com as possibilidades de sentidos e significados que as palavras podem carregar. Com premiações na área da literatura, tem em seu currículo o 2º lugar no concurso literário Praia US 2014, o 4º lugar no concurso literário da UFLA 2015 e texto publicado na coletânea de contos do 6º concurso de contos do SESC 2016. Palmas para a Nathalie, por favor. Minha gente, essa conversa é mediada por mim, Maiara, mas ela também é de todas nós, então se sintam à vontade, obrigado, Tarcísio, para intervir também, mas lembrando sempre que é necessário vir para cá, tá bom? Porque além de estar sendo transmitida, nós também temos a Socorro e temos a comunidade surda aqui presente. Obrigada. E eu comecei com o poema Lugar de Fala da Kinaya, da Gisele, e a gente pode partir disso, porque nós sabemos muito bem que, ao longo da história, a mulher na literatura ela teve muitos e muitos percalços para ter esse espaço de a mulher na literatura, que até hoje a gente sabe muito bem que a autoria feminina ainda não é tão lida como se deve, não é tão bem lida e tão pouco, enfim, as pessoas elas descredibilizam, acham que a literatura feita por mulheres é menor. Tem até uma expressão péssima que é a literatura de mulherzinha. Então, a gente vai partir muito desse lugar, de como vocês começaram a escrever, as mulheres que inspiram vocês, partindo da experiência pessoal para chegar também em outros nomes da literatura. Alguém gostaria de começar? Pode? Boa noite. Quero saudações conselheiristas, né, a todas e todos. E eu peço licença para saudar de uma forma muito especial, honrando a luta das nossas ancestrais, e poder saudar a Maria Firmina dos Reis, primeira romancista negra do nosso país, a nossa querida Raquel, primeira mulher na Academia de Letras Brasileira. E queria saudar também a Ana Montenegro, que a gente teve o prazer de se deliciar aqui com a história dela e que muito nos honra, enquanto mulher de luta, que nunca precisou usar arma nem violência, usava sua intelectualidade. É nisso que a gente acredita, enquanto mulheres. E a fala da Maiara já nos remete a essa reflexão sobre o que significa a mulher na literatura, né? Como tem uma história longa e sofrida e desafiante de mulheres que escreviam a vida inteira e nunca puderam assumir a autoria. Como devia ser difícil, e eu fiquei viajando nessa história de mulheres que escreviam e o marido é que assinava, né? Porque numa sociedade patriarcal, mulher, o que se imperava, a ideia que imperava é que lugar de mulher mesmo na cozinha, nos afazeres domésticos, e mulher somente em 1837, para a gente ter uma ideia, era que se institucionalizava uma escola para mulheres. E muitas mulheres que chegavam a essa escola para estudos elementares eram mulheres da elite. Ainda não era vez de nós, mulheres pobres, estarmos estudando. E muitas autoras, hoje consagradas, tiveram que ficar invisíveis ao longo de suas vidas, porque não podiam assumir a autoria. Usavam o nome do marido, usavam pseudônimos. Duas irmãs que escreveram aquele dos Morros Uivantes, esse livro, por exemplo, elas usavam o nome do... Não era? O nome? Isso, essas irmãs elas usavam o nome Irmãos, alguma coisa, né? Nome masculino. Então, assim, muitos foram os casos que levaram, principalmente ali para o século XVIII, século XIX, foi que se começou a pensar e a surgir mulheres que começaram a poder colocar o seu nome e ainda tiveram que enfrentar o desafio da desvalorização.
Raquel, com 19 anos, quando lançou o 15, todo mundo lê e sabe disso, Graciliano Ramos dizia que não era ela. Ele suspeitou que uma mulher pudesse ter escrito um livro como aquele. Quando muito se tolerava que a mulher escrevesse um livrinho, né, como se falava, essa coisa do mundo feminino. E aí tem toda uma quebra de paradigma, e a gente pode perceber como isso ainda repercute. Você olha ali para a Academia Brasileira de Letras, até a década de 50, no seu estatuto, era proibido mulheres. E aí tem toda a luta, e Raquel, que nem tinha uma luta tão feminista, mas que teve uma contribuição muito grande, porque foi a primeira a ocupar, e quebrou muito esse paradigma de mulher. E ainda hoje você tem o quê? 8 mulheres na academia, de um total de 40 vagas, você tem 8 mulheres. Então, assim, essa luta não está ganha, ela está aí em processo, e eu vou passar aqui para as colegas continuarem fazendo essa reflexão, né, nesse primeiro momento. Boa noite. Eu gostaria de começar agradecendo pelo espaço, porque muitas vezes a nossa luta é em busca de espaço para ter voz, para ser ouvida. Às vezes a gente tem o espaço, mas não é ouvida. E que bom que a gente tem esse espaço para ter a voz, para falar e ser ouvida, com o público aqui presente. Eu não lembro a pergunta que a Mayara comentou no começo. Nem eu lembro. Lembra, Neto? Porque foi uma pergunta muito geral. Então, ela parte desde as suas referências enquanto escritora, até o que te motivou a escrever, essa questão, a partir do poema da Quinaia, do lugar de fala, do que você acabou de dizer também, de ter um espaço para falar, ser ouvida, tudo isso. Pronto. Então, a literatura chegou para mim muito como uma forma de companheira, Talvez, eu até comento em outros bate-papos, talvez por ser filha única, talvez por não ser muito introspectiva, às vezes por não ter ali muitos espaços a serem ocupados. Então, ela chega para mim muito como essa coisa de companheira mesmo, de ter alguém a quem eu posso ouvir e que, às vezes, me escute. A partir do momento que eu percebi que eu não fazia parte só como ouvinte, que eu poderia contribuir também com alguma forma, que a minha voz poderia ser ouvida e, mais além, poderia ser permanente. Porque o livro dura mais do que a nossa vida. Então, em algum momento, ter o espaço para falar e para permanecer já é um grande privilégio, como a Gorete falou. É muito difícil a gente ter esses espaços. E aí, quando a gente tem esses espaços, é importante que a gente consiga trazer essas vozes femininas e que a gente possa ser ouvida também. Boa noite, gente. Então, muito interessante tudo que as meninas falaram, E pensando assim, vamos dar uma olhada assim na história, principalmente das mulheres. Quando as mulheres reivindicaram seus direitos, mulheres como eu ainda não tinham direitos, ainda não eram vistas como mulheres. Então, enquanto as mulheres brancas estavam lá lutando para votar, mulheres como eu ainda estavam na cozinha e não eram vistas, Hoje eu estava vendo muitos posts sobre não me dê flores, e muitas mulheres negras nunca ganharam flores. Eu, pelo menos, nunca ganhei flores, e meninas de 14 anos da minha sala ganhavam flores. 14 anos e os meninos já davam flores para essas mulheres, que iam se tornar adultas, enfim. Então, é uma questão muito interessante, como essa mesa que debate a questão da mulher, dos direitos, do espaço, a questão da mulher ainda não ser tão lida, e a verdade é essa. Então, se a gente tem uma estante dentro de casa com livros, e a gente tira todos os autores homens, deixa só as autoras mulheres, dessas mulheres, quantas mulheres negras tem na tua estante? Hoje eu estava em reunião do meu projeto, que é Cânone Investido, que é um podcast que eu tenho com outra mestranda negra também, e produtora de conteúdo como eu. E aí a gente estava dando uma olhada em algumas coisas e a gente viu que a Toni Morrison, que é uma das minhas grandes referências, que foi a primeira mulher negra a ganhar o Nobel de Literatura, ela é a única mulher negra a ter ganhado, sabe? São 30 anos, esse ano faz 30 anos que Toni Morrison é a única mulher negra que tem um Nobel de Literatura, sabe? Então, são muitas coisas que a gente tem que refletir também,
né? Então, é uma referência para mim, essa mulher. A primeira vez que eu fiz um artigo na faculdade foi por conta dela, e foi em questão da identidade negra feminina, uma construção e uma desconstrução. Até hoje trabalho com isso no mestrado, só que com outras escritoras negras. E também, né, essas diversidades a gente tem, é muito interessante. A gente poderia também ter mulheres trans aqui nessa mesa, né? Então, é sempre lembrar dessa pluralidade de mulheres que a gente tem na nossa sociedade. Por acaso, quem sabe faz ao vivo, né? Porque, por acaso, eu estava dando uma olhada aqui no meu e-mail e eu encontrei um e-mail que eu passei para a professora Vânia Vasconcelos, que é uma professora incrível, o Bruno sabe muito bem quem é, que foi a minha orientadora no mestrado, e aí foi uma fala que eu fiz, a potência revolucionária da autoria feminina na mesa redonda Autoria Feminina e Destaque, para o MIL. Nós estudamos juntas, eu e Nathalie. E a fala diz o seguinte: ainda persiste a ideia estereotipada de que, quando são mulheres que escrevem, o modo de ver o mundo é acionado no que se intitulou como universo feminino. Então, livros escritos por mulheres tratarão apenas desse universo que só pertence a elas. Quando a autoria feminina é vista a partir de um nicho específico, inferior e limitado de criação literária, como se fosse uma literatura à parte, corrobora com o pensamento de que mulheres enxergam o mundo a partir de um olhar domesticado, oferecendo pouco ou nada de reflexão acerca da sociedade, da política ou qualquer outro assunto considerado importante e complexo. Na verdade, a escrita mulher empodera e liberta. Mulheres que escrevem movem as estruturas, silenciam os silenciadores, enfraquecem o patriarcado, multiplicam vozes e personas que nenhum escritor poderia dar conta. A literatura como território em disputa não assusta mais. Os críticos literários piegas não assustam mais. Desde que Carolina Maria de Jesus ousou escrever, desde que Conceição Evaristo ousou escrever. Agora, a potência revolucionária da autoria feminina é vista, lida, divulgada e forma leitores pelo mundo todo. Então, essa fala que eu fiz na mesa, eu acho que ela cabe perfeitamente aqui, porque a gente está discutindo mulher, literatura e autoria feminina. E, a partir disso, eu gostaria muito que a gente conversasse a respeito dessa literatura como território em disputa. Acho que a Kinaya já lançou aí muito bem quando fala das mulheres trans que deveriam estar aqui, ela como uma mulher negra, a própria Toni Morrison, que é o único prêmio Nobel de literatura, o que é um absurdo, e a própria Conceição Evaristo, que eu cito aqui no texto, que ainda não está na nossa linda Academia Brasileira de Letras. Por que não está? E aí eu pergunto, porque tem gente lá que, pelo amor de Deus, né? Então, eu acho que até bom que ela não esteja, que é o que é a nossa Academia Brasileira de Letras hoje, enfim. E aí eu queria muito que a gente discutisse a partir disso, essa ideia estereotipada de que a literatura de autoria feminina ela não traz assuntos complexos. Por que ela não traz assuntos complexos? Será que a mulher não tem um pensamento complexo? Será que ela não pensa a sociedade? Então, que a gente possa falar a partir disso. Pode ser? Essa pergunta da Mayara me lembrou muito quando eu não estava viva quando Frankenstein foi lançado, né? Mas quando Mary Shelley ela lança Frankenstein em 1818, se eu não me engano, ela quebrou assim um padrão incrível na literatura de ficção científica, que até hoje é muito persistente, essa questão de homens brancos na ficção científica, né? E aí, quando ela vem com aquele romance dela do Frankenstein, no caso nem é Frankenstein, né? O monstro não tem nome, na verdade Frankenstein é o nome do doutor que faz ele. Todo mundo ficou meio assim, quem que escreveu isso, né? E aí isso me remete a outra questão também da literatura de língua inglesa, que é a própria Jane Austen. Quando a Jane Austen escreve um dos livros dela, ela coloca escrito por uma dama, porque realmente as mulheres naquela época, né, não podiam escrever livros, não podiam publicar. E quando ela coloca isso, as pessoas realmente ficam chocadas, né, por ela estar escrevendo aquilo. Então, sempre eu me debrucei muito por literaturas que não eram exatamente sobre a vida cotidiana das mulheres, né? Até hoje eu pesquiso ficção científica. Para que mais loucura que isso, né, na minha vida? E por quê? Porque eu sou fascinada pelo universo que as mulheres criam,
né? Eu sou fascinada pela literatura de Octavia Butler, que é a mulher que eu pesquiso no mestrado, de diversas mulheres que têm uma mente assim brilhante e que eu quero ser igual a essas mulheres. Então, a gente se espelha nisso, porque, gente, a gente que dá vida ao mundo, né? Então, essa questão de matrigestão é muito nossa, então a gente tem essa capacidade também. Então, a gente sabe a resposta muito bem da pergunta da Maiara, do porquê que a sociedade é moldada desse jeito. O patriarcado faz isso com a gente, né? Mas deem uma oportunidade também a ler essas mulheres, porque, gente, são mentes incríveis, assim. E é por isso que eu me espelho muito, muito em mulheres que conseguem escrever uma ficção especulativa, uma ficção científica, que ultrapassa assim, as barreiras. São muito próximas da nossa realidade, mas ela ultrapassa as barreiras do nosso pensamento, né? Eu acho que a ideia é justamente essa, que a gente possa ocupar vários espaços dentro da literatura, né? Inclusive, o meu livro tem justamente esse título que quebra essa expectativa. Todos os finais felizes já foram escritos, porque muito se espera que a mulher escreva aquele texto doce, aquele texto gentil, né? Porque a mulher é um ser assim iluminado, fofinho. E aí só esse título já quebra essa expectativa de que a gente pode ter outros olhares também sobre qualquer outra área, né? Áreas que sejam essas mais do cotidiano, mas também que a gente possa participar de áreas que sejam mais tidas como importantes, né, de política, de sociedade, enfim, N áreas que a gente possa participar. Fico só ouvindo a meninada aqui, né? Eu gosto de poemas adocicados, eu gosto disso. E uma vez eu escrevendo um poema sobre fome, né? E eu coloquei uma imagem bem assim gritante, uma pessoa, porque quando a gente publica as coisas assim, eu acho muito bacana. E eu gosto muito de publicar nas redes. Você recebe muito feedback. E uma pessoa me falava do desapontamento, de eu estar falando num olhar de mais criticidade. Eu nunca esqueci. E aí eu fico lembrando aqui, e é evidente, e as pesquisas mostram muito, qualquer um de nós que formos adentrar e investigar, nós percebemos mulheres autoras brilhantes em diferentes gêneros. Eu sou muito fã, por exemplo, de uma que nem tão famosa como a Valnice Galvão, quando ela pega ali toda... Ela traz uma contribuição imensa para a história de Antônio Conselheiro, porque ela pega todas as cartas dos correspondentes de guerra e ela junta aquele material, ela faz uma reflexão. E a gente sabe como o jornal, na época, era o meio de comunicação mais eficaz. E a Valnice faz um trabalho belíssimo, um livro assim, bem volumoso, que eu ia até trazer, mas pesava, né? Mas é um dos meus livros de cabeceira. Eu gosto muito de ler Valnice, porque você viaja para aquele contexto histórico. E eu estava vendo umas pesquisas, para poder trazer aqui para vocês, eu estava vendo o seguinte. Aqui no Brasil, a última pesquisa feita, ela aponta que o público leitor é muito mais de mulheres. Nós temos 59% de mulheres lendo, que leem, e temos 52%. No entanto, o mercado editorial ele é muito ainda predomina, mas está longe, ele é muito masculino, né? E as próprias mulheres, as próprias leitoras, consequentemente, elas não têm lido tantas mulheres. Então, assim, há uma desvalorização da produção feminina. Isso tem toda uma história, tem todo um contexto. Se a gente for pensar, eu nunca pensei muito no meu gosto literário se eu estava lendo homens ou mulheres. E essa é uma discussão nova para mim. Quando eu fui convidada, disse, gente, e aí, que livros femininos eu tenho lido, né? E eu fui fazendo ali a minha... Eu sou apaixonada pela Raquel. Eu me lembro lá no Fundamental recitando Telha de Vidro, né? Eu acho que é a única, eu nunca decorei nada de poesia minha, mas Telha de Vidro. E é um poema narrativo belíssimo. Tem toda uma filosofia, um chamado à superação. Eu acho lindo Telha de Vidro. E a Raquel, se a gente for olhar a história da Raquel, o que ela produziu, o que ela deixa, é uma contribuição muito bacana. E isso quebra muito paradigma. E aí você tem a Cora Coralina lançando o primeiro livro dela com 75 anos. Eu acho até que eu estou me inspirando nela, né? Porque eu fico escrevendo e não lancei um até agora. E ela lançando ali, e embora ela escrevesse desde adolescente. Então, assim, ainda hoje, escrever
publicar não é fácil, exige investimento, muito mais do que intelectual, exige investimento financeiro. Poucas pessoas conseguem sobreviver vendendo os seus livros, a verdade é essa. E a gente que escreve sem maiores intenções, a gente escreve pelo prazer de escrever. Na verdade, é uma escrita, e essa pergunta fez, eu fiz só uma leitura do contexto e acabei não falando. Escrever, para mim, é pura terapia, é libertação de sentimentos, eu não tenho ousadia com escrita, mas é muito bacana, eu sou dependente de escrever. Eu me vejo escrevendo todo dia. E teve um tempo que eu escrevia e colocava e não tinha muito feedback, aí eu parei mais de escrever, aí eu me lembro que uma pessoa entrou no privado para conversar comigo e disse: o que é que está acontecendo? Você está doente, não tá mais colocando. Então, queira ou não, essas respostas, elas são muito diretas. E elas dão vida a gente. A gente escreve para que alguém leia, né? Então, é bom ter essa interação. E aí, essa pessoa me disse, ela nunca curtia, nunca falava nada, mas ela lia todo dia. Então, quem te lê não é só quem te curte. Não é só quem te curte, não é só quem te compra o livro, né? No caso, você está hoje a tecnologia, ela pode muito ser, ela é uma ferramenta que nos coloca muito mais direto com o público. Eu vejo com muitos bons olhos. Eu vejo assim, essa coisa de você faz ali um poeminha e você coloca e você já tem alguma. Eu acho super bacana isso. Aí tem alguém que diz assim: puxa, eu estava precisando ouvir isso hoje. Essa palavra tem tudo a ver comigo. Era isso que eu queria dizer, né? Então, essa interação com a pessoa que está ali é muito, muito bacana. E eu acredito muito nesse poder e nesse empoderamento feminino através da escrita. E eu luto para que todas as pessoas se sintam livres para escrever, porque escrever não pode ser o privilégio de alguns. É preciso que seja um direito de todos, de todas e de todos. Você falou sobre essa interação, né? Às vezes eu sinto muito isso com livros. E tem uma escritora que eu amo muito de paixão, que é a Rupi Kaur. Ela é poeta e foi ela que me instigou, assim, não ela pessoalmente, claro, os livros dela que me instigaram a publicar o Versos Livres como Nós, porque é realmente um livro de poemas de versos livres. Isso tem toda uma história que depois eu posso contar. Mas quando eu estou em casa, às vezes, eu estou meio assim para baixo, às vezes assim, eu abro um dos 3 livros dela que eu tenho, e aquele poema que abre na página, eu digo: ai, foi para mim que essa mulher fez isso. E eu me sinto muito assim, essa interação não só rola com os leitores, mas também com vários livros, né, que a gente tem na estante. Às vezes a gente tem aquele filme também preferido, aquele livro preferido que te deixa assim, mais aconchegante. Isso acontece muito na literatura, e pelo menos para mim acontece muito mais nas literaturas escritas por mulheres, né? Só complementando aqui a questão da tecnologia. A gente fala muito de buscar espaços, mas também é importante que a gente possa nos permitir ir atrás também, né? Essa coisa da tecnologia, às vezes a gente tem um contato com pessoas que antes a gente jamais imaginaria encontrar. Eu cito, por exemplo, a própria Aline Bey, né, que é o que tem me inspirado muito ultimamente, e esse encontro com ela se deu, em parte, pela tecnologia, né, pelo Instagram, por ver que ela participava de premiações, pelos títulos dela que me chamavam a atenção. Então, que a gente possa também se permitir ir atrás, porque muitas vezes a gente vê que as mulheres estão conseguindo publicar, mas não conseguem chegar até o leitor. Então, que o leitor também possa ir buscá-las em algum momento, né? Minha gente, parece uma coisa, toda vez que tem uma roda de conversa com mulheres nessa casa, chove. E chove muito. Impressionante. Amei as mulheres trazendo chuva. Eu amei essa parte em que a Nathalie falou que não... Essa coisa muito doce, que a mulher não escreve muito doce. E aí agora a gente vai, eu amo poemas doces. Pois é. E aí eu queria ler para vocês um trechinho do último livro, do livro que eu estou lendo atualmente, que é Luxúria, da Raven... Como é a pronúncia? Leyland? Pois é. E aí a Raven é uma escritora negra estadunidense. Esse livro é o livro de lançamento, é o primeiro livro que ela lançou, que lançou a carreira dela, e ganhou muitos livros, ou melhor, muitos prêmios, através do primeiro livro.
E eu quero ler um trechinho para vocês. Enquanto vejo a minha roommate indo embora, pensar que tenho uma buceta parece absurdo. Ando pelo apartamento e tento conciliar a existência do clitóris com o cheiro de brócolis que a minha roommate deixou para trás. Limpo o cheesecake que sobrou no meu cabelo e volto para a minha rota, na qual os homens parados na rua me fazem lembrar que, em teoria, sim, eu tenho buceta e que vou ter que conviver com o terror de proteger essa buceta para o resto da minha vida. Então, eu leio porque eu sei que incomoda. Eu sei que incomodou vocês, né? Ai, nossa, a Mayara está falando isso numa mesa, na casa do conselheiro, vai sair na live. Enfim, gente, é uma palavra da língua portuguesa, muito bonita por sinal. Vai. Ai, será que vai derrubar? Meu Deus, Pedro, demitida. Enfim, para você ver, se o YouTube derrubar, é porque é muita hipocrisia, né, gente? É uma das formas que a gente chama a vagina, o órgão feminino. Então, inclusive, tem um livro maravilhoso que eu indico para vocês, que é Os Monólogos da Vagina, que é outro livro espetacular, que tem que ser de cabeceira de todas as mulheres, em que ela vai contando que descobrir essa palavra foi uma forma de romper padrões. Tanto que, ao redor do mundo, é um dos livros mais lidos, e a gente percebe o quanto uma palavra, porque tem a ver com a mulher, causa medo, causa nojo. As pessoas têm ainda uma relação com o corpo feminino de muitos tabus, inclusive as próprias mulheres. Então, eu leio para que vocês saibam que a literatura de autoria feminina contemporânea ela é absurdamente boa. Ela vai na contramão do que a literatura que muitos ainda pensam, que é uma literatura muito delicada, que trata, sei lá, romantismo, no século que a gente ainda está no romantismo, e não estamos. Então, é interessante, eu, ao longo de 5 anos, mais de 5 anos, eu só leio autoria feminina. Então, se você me perguntar quem é Machado de Assis, eu vou dizer, eu li lá no meu ensino fundamental, no ensino médio, maravilhoso. Sei muito bem que a escrita de homens me formou enquanto leitora, mas a partir do momento que eu tive o insight, através de outras mulheres, inclusive, de que eu só lia homens, ou então lia mais homens, isso mudou a minha vida. Porque eu pensei, o que é que eu estou fazendo? Eu sou uma mulher, no caso, uma mulher cis. Então, há algo de muito errado. Porque a gente sabe que a autoria masculina, a escrita de homens, ela tem uma visão da mulher que a mulher que é escritora, ela não vai ter. Ou então, ela vai muito além, por ter o lugar de fala. E, inclusive, tem uma pesquisa da Regina Dalcastanet, que é uma pesquisadora incrível, que a pesquisa dela é Personagens do Romance Brasileiro Contemporâneo. E ela chega a dados muito alarmantes. Ela diz assim, além de serem minoritárias nos romances, as mulheres têm menos acesso à voz, isto é, à posição de narradoras, e ocupam menos as posições de maior importância. Ou seja, se a gente for ler um Machado, o José de Alencar, ou qualquer escritor, pode ser contemporâneo, inclusive, as mulheres vão estar numa posição que não é a de narradora, ou então de personagens principais. Ao mesmo tempo, os dados demonstram que a possibilidade de criação de uma personagem feminina está estreitamente ligada ao sexo do autor do livro. Quando são isoladas, as obras escritas por mulheres, 52% das personagens são do sexo feminino, bem como 64,1% dos protagonistas e 76,6% dos narradores. Para os autores homens, os números não passam de 32,1% de personagens femininas, com 13,8% dos protagonistas e 16,2% dos narradores. Fica claro que a menor presença das mulheres entre os produtores se reflete na menor visibilidade do sexo feminino nas obras produzidas. E tudo que a Dalcastanet traz nesse texto é o que tem feito a minha vida como leitora. Como eu sei que, se eu buscar um Walter Hugo Mãe, por exemplo, lá na obra dele, provavelmente não vai ter uma mulher
como narradora, ou personagens femininos em destaque, eu prefiro ler a Carolina Maria de Jesus, eu prefiro ler a Raven, eu prefiro ler a Eliane Brum, que eu vou já ler um trechinho do livro dela que eu li recentemente. Então, gente, não é, nossa, como ela é louca, que feminista, né? Agora tudo para ela se trata de mulher. Sim, é uma escolha minha. A gente tem direito de consumir o que quer. Mas o ponto que eu quero chegar é que, enquanto mulheres, é de formação. Não existe o romance de formação na literatura, não é que você vai acompanhar a personagem se desenvolver, a adolescência, a infância, até a vida adulta. Eu vejo a literatura de autoria feminina dessa forma. Para as mulheres é fundamental. Então, se você que está aqui, que está assistindo essa live, se você lê menos mulheres do que você gostaria, você pode começar amanhã, inclusive, porque você vai ver o quanto é revolucionário. Inclusive, nós temos um clube de leitura que esse mês vai completar 7 anos de existência, que é o Mulher Literatura. Nós iniciamos em 2016, lá no nosso querido memorial, e aí eu falo querido, inclusive, de maneira irônica. E agora eu digo que nós estamos na melhor fase do clube, que nós estamos aqui na casa, que tem capacidade de nos receber, porque lá no memorial já teve encontros da gente fazer no chão e de ter sido muito difícil. Não, porque é no chão não, porque tinha carrapato no chão. Então, essa é a situação que a gente se depara, às vezes, fazendo algo na cidade que é para movimentar, que é questão também de política pública, porque acesso à leitura é, sim, política pública. Antônio Cândido que nos diga, quando ele fala que a literatura é, sim, um direito humano. Então, está aqui hoje na Casa do Conselheiro, com o nosso clube de leitura, inclusive, dia 12, nós vamos ter um encontro especial, que está dentro da programação do Conselheiro Vivo, com o livro Mulheres e Poder, é uma bênção, porque aí tem vindo novas mulheres que eu não conhecia ainda, e a gente passa a tarde, entra à noite discutindo, através de um texto, milhares de coisas, inclusive muito pessoais. Então, esse é o poder da literatura de autoria feminina. E, a partir disso, eu gostaria que vocês comentassem algo que eu disse, por favor. Me alonguei. Então, essa luta pela representatividade feminina, ela é muito nossa. Mas, muitas vezes, nós nem temos dimensão da importância dela, principalmente nós que fazemos educação. E eu já vejo um campo muito aberto lá na escola, minha diretora aí. Hoje a gente estava no evento e a gente descobriu que a escola Humberto Bezerra foi uma escola que teve uma gestão muito feminina, 6 gestões, né? 7. A gente estava numa festa lá hoje com todas essas mulheres que construíram essa escola, e ela como uma escola de mulheres para todos, porque mulher, ela tem espaço para todos, né? Mulher no sentido de que a gente abriga, que a gente acolhe, e que a gente não quer estar à frente, a gente quer estar juntos. Não é só ser um ser superior. A nossa luta é para que a gente possa ter espaço e ocupar bem espaço. Eu já vejo o Bruno ali, Liduína, naquele nosso campo das tertúlias dialógicas, eu já vislumbro a gente, nesse ano, nessa nova perspectiva. Para quem não conhece, as tertúlias dialógicas, elas são experiências de um projeto chamado Comunidade de Aprendizagem, e ele nasce da inquietação de que as pessoas não aprendiam com equidade, não aprendiam nas sociedades, nas realidades mais difíceis, as pessoas tinham mais dificuldade de aprendizagem, e não existia essa equidade para que todos aprendessem. Ela nasce de uma inquietação na luta não só pela questão da igualdade, mas pela equidade, na certeza de que todos podem sim aprender, só precisam condições mais adequadas e diferenciadas, nem sempre padronizadas. E esse programa ele nasce ali, ele tem 7 atuações que ele passa anos experimentando atividades e passa por toda essa comunidade científica para saber se gera efeito. E um deles é a tertúlia dialógica, que é uma experiência muito bacana, que na escola nasce em 2016, né, Liduína? Eu e Liduína, todo mês, íamos à Fortaleza conhecer, nos preparar para poder socializar. E a tertúlia dialógica ela é esse encontro de leitura compartilhada. A gente lê, e ela tem um princípio muito bacana,
que é o diálogo igualitário. Então, você escolhe aquilo que lhe mais despertou a atenção e você socializa. Tem a leitura mesmo daquela parte, para que todos possam acompanhar. Então, a gente fica assim com esse desafio de ser protagonista, porque de ser protagonista para fazer realmente acontecer. Nós temos um papel muito desafiador e precisamos concretizar essas reflexões, porque muitas vezes passa despercebido. Esse insight que Maiara falava, né? E elas vivem fazendo esse trabalho, e você imagina na escola. Nós precisamos preparar, inclusive fazer formação de educadores também, sim. Nós já temos uma formaçãozinha marcada aqui com a colega, né, para a gente poder refletir questões como essa. Nós não fomos educados, nós não participamos, e nós precisamos aprender. Eu peguei um poema meu de 5 anos atrás, e fui olhar hoje, nossa, está totalmente fora de contexto, eu não posso pensar em falar assim mais. E eu tenho uma obrigação de acompanhar, e eu tenho muito respeito a quem estuda, para ensinar a gente as formas adequadas, para que as nossas palavras não agridam, para que a gente possa, eu de uma geração bem lá para trás, né? É um exercício, é uma intencionalidade, isso não acontece por acaso. Fazer um curso de comunicação não violenta, por exemplo, foi um desafio, foi um desejo meu. É muito violenta a comunicação, há muita violência na fala, há muita violência nas palavras usadas, e que eram naturalizadas, né? Na minha geração especialmente, tudo era muito comum, e hoje eu fui olhar nesse novo olhar, e a gente precisa acompanhar. Mas o que mais me admira, meio a isso tudo, é que muitas vezes a gente, dessa geração, a gente tem mais abertura para esse novo do que eu, às vezes, vejo numa galera mais jovem. Eu estou vendo um fenômeno que me deixa boquiaberta. Muitas vezes há uma dificuldade nessa comunicação, há uma resistência onde eu pensei não encontrar. Então, aumenta o nosso desafio para fazer reflexões como essa, para ir trabalhando, porque o conhecimento gera, ele é potencializador dessa mudança, dessa transformação. Eu queria, mais uma vez, reforçar o apelo, né, de que a gente possa se permitir ler mulheres. Há um tempinho eu também participo de um grupo de leitura que a gente intitulou como Levianas, que traz essa ideia de que a gente lê exclusivamente mulheres, né? Só que lá a gente vai um pouco além, porque a gente meio que mesclava entre leitura literária e leitura teórica. Então, a gente já parava até para criar esse ponto de reflexão. Parou? Não, né? Está ok ainda?
Então, a gente parava até mesmo para esses momentos de reflexão. Mas, atualmente, a gente está parado porque o ser mulher implica carregar outros pesos também. Às vezes, a gente não conseguia porque algumas participantes tinham que cuidar dos filhos, porque algumas participantes tinham que chegar e arrumar a casa, porque algumas participantes tinham esse ou aquele papel. Então, o ser mulher, às vezes, tem esses pesos que a gente carrega que nos dificultam até mesmo chegar à literatura. Porque, às vezes, a gente não é só a leitora, né? A gente tem muitos outros papéis que nos foram colocados por trás. E também, essa coisa de que a gente possa se permitir, foi a partir desse grupo que eu também percebi que estava lendo poucas mulheres. Então, que a gente começou a dar um olhar, mas quem é que está produzindo? Quem é que já produziu? Quais são os gêneros que a gente pode avaliar? A gente, inclusive, tentava diversificar, né, que era um grupo formado exclusivamente por mulheres, para ler mulheres, e que contava com a contribuição, com a opinião de todas, né? Cada uma indicava ali um livro e a gente fazia uma votação qual seria o livro do mês seguinte. E por que eu falo que é tão importante que a gente possa se permitir ler mulheres? Porque eu vejo a literatura muito como essa dualidade, de que ela é produzida pela sociedade e que ela retoma de alguma forma para a sociedade. A partir do momento que a gente só vê a produção a partir do olhar do homem, a gente vai internalizar aquilo e a gente continua propagando aquele olhar masculino, porque o que a gente lê, a gente retoma ali para a sociedade. Então, a partir do momento que a gente pode ler uma mulher, aquele olhar diferente sobre aquele assunto, que muitas vezes a gente até já conhece, mas muito pela produção masculina, a gente retoma, a gente contribui, a gente aumenta aquele olhar daquele assunto circulando na sociedade por uma outra forma, né? E agora a nossa forma. Porque nem sempre a gente teve essa chance de estar ali produzindo, contribuindo de alguma maneira. O nosso clube também lê teoria. Para mim, teoria é fundamental. E é aberto. A gente também inclui os companheiros. Tenho ficado cada vez mais sensível, sabe? Essa questão de vamos incluir o homem também, porque eu vejo que espaços só para mulheres são fundamentais. Eu desenvolvo um projeto feminista, que é o Severinas Mulheres do Sertão, há mais de 5 anos, e aí a gente tem feito momentos apenas para mulheres. Quando eu chego, por exemplo, lá no Humberto Bezerra, como já estive, tem uns meninos que passam tia, que eles chamam ele nunca viu a pessoa, né? Tia, você já é a tia. E aí pergunta, posso participar? E eu digo, não, dessa vez é só para as meninas. Mas agora com o Cine Severinas, que é um projeto que nós estamos desenvolvendo atualmente, com o edital Cinema e Vídeo do Governo do Estado do Ceará, nós temos também a presença dos companheiros. É um cine que a gente está rodando as comunidades e assentamentos de Quixeramobim, e tem sido muito bom ver homens de mais de 60 anos, mais de 70 anos. Hoje, por exemplo, a gente estava lá na Irmã Teresa Cristina, com a nossa 3ª sessão, a Escola do Campo, em Canaã, e uma das nossas convidadas era a Antônia da Costa, que é uma agricultora, uma liderança do assentamento de 76 anos, e o companheiro dela estava lá, assistindo, ouvindo. Isso é muito importante também. Mas sempre pensando que nós, mulheres, precisamos de espaço para mulheres, porque uma ciranda de mulheres, uma roda de mulheres, é um momento único, que a gente sempre leva para a vida. Já fiz momentos com meninas de 11, 12, 13, 14 anos, mulheres de mais de 70 anos, e é sempre algo que eu, Maiara, levo para a vida. Pode ser uma menina desse tamanho, que você escuta coisas já absurdas, ela já vivendo enquanto mulher, e é muito triste isso, enfim. Vocês querem falar, né? A gente até abriu a discussão, será que a gente deve incluir, né, meninos também, até mesmo para que eles abram esses novos olhares, mas aí muitas comentaram que sentiam no grupo um lugar de segurança. E aí, a partir do momento que a gente trocava algumas vivências muito pessoais, né, dependendo do livro que a gente estava debatendo, elas disseram que não teriam esse conforto tão grande com essa outra participação, porque era realmente um espaço de segurança em que ela podia se expor sem medo ali de quem estava ouvindo. É interessante essa questão da inclusão ou não dos homens, né? É interessante isso porque eu tenho uma linha diferente do feminismo, né? E a gente está sempre em comunhão com os homens, porque era assim antigamente no matriarcado africano. Mas dentro do matriarcado africano... Opa, tá bom. Eu falo bem baixinho, viu, gente?
Ah, entendi. Aqui mas nós não estamos lutando não, né, pelas coisas. Enfim, dentro do matriarcado africano, existiam já espaços só para mulheres, sabe? Tem um livro muito interessante que eu amo muito de paixão, que me fez abrir muitos olhos para a vida que eu estava levando aqui no Ocidente, para as escritoras que eu estava lendo aqui no Ocidente, que é O Espírito da Intimidade, da Sobufo Somé. Eu posso depois passar. Eu amo esse livro, gente. E aí ele vai falar, ela vai contando, na verdade, como é a situação lá na aldeia dela. Né? Ela chama assim mesmo, aldeia, que é lá no povoado dela. E aí tem a questão da poligamia, né? Tem a questão de toda a matrigestão, tem a questão das mulheres, tem um tempo, tipo, mais de uma semana que elas se encontram só elas, e os homens também, mais de uma semana que encontram só os homens. E ela também fala a questão do ser humano ter tanto o feminino como o masculino dentro de si. E isso é muito interessante quando a gente traz para cá. A gente que é daqui do Ocidente, que a gente vê essas coisas acontecendo em outras culturas, a gente fica, caraca, isso acontece mesmo e tal, é assim. E isso ajuda muito. E aí ela e o marido dela hoje, eles não moram mais lá, né? Se não me engano, é nos Estados Unidos. Ele também é teórico. E eles dois resolveram ficar juntos, não ter poligamia. Eu acho isso também interessante, porque existe... todo mundo pensa assim, nessa cultura todo mundo é obrigado a fazer tal coisa. Não. A gente enxerga assim, mas não. Existem diversas culturas no mundo, e dentro dessas culturas existem diversas pessoas que pensam diferente, né? Então, essa questão da inclusão é muito interessante, porque eu acho extremamente necessário que os homens pensem neles, que os homens pensem na coletividade. Porque, senão, a gente vai continuar estudando, crescendo, e eles vão continuar nos matando. Então, do que adiantou, né? A gente ter tudo isso aqui, conseguir ser coordenação, ser não sei o quê, ser líder de tal coisa, para vir um cara que não pensa nele, não pensa na coletividade e fazer isso com a gente. Por isso que eu acredito que os homens eles têm que estudar masculinidade, sim. E hoje em dia já tem diversos livros falando sobre isso. Né? Então, os homens eles precisam entender também o que é que o patriarcado faz com eles, principalmente os homens negros. É uma coisa que a gente conversa muito lá em casa. Eu sou casada com um homem negro, a gente conversa muito sobre isso. Né? O que é que o patriarcado fez contigo? Porque tu também não era um homem na época da escravidão, né? no período escravocrata, para falar sério. Né? Então, é muito interessante que os homens também pensem neles e pensem nesse coletivo, nessa comunhão. Não é que a gente esteja tentando tirar os teus espaços, nada disso. A gente só quer essa equivalência, porque, enfim, são os nossos direitos. E as mulheres negras e os homens negros estão na luta há muitos anos. Né? É sobre equidade. Aqui na eu falando do livro da Sobunfo, eu li ele no final do ano passado. E foi na minha mente, porque nosso pensamento é muito ocidental. E ela traz uma outra forma de ver o mundo, que, por exemplo, nós estamos aqui completamente mergulhados na família nuclear. Então, é o seu paizinho, a sua mãezinha, o seu filhinho, e vocês estão ali protegidos. E se forem brancos, melhor ainda. E se forem uma classezinha média para lá, melhor ainda. Mas a forma como se cria uma criança numa aldeia é impressionante. A criança é de todo mundo, não é só daquele pai e daquela mãe. Sim. Então, esse livro me encantou profundamente. Essa parte que ela fala sobre a criação da criança me lembrou muito quando eu era pequena, que os vizinhos eram tudo doidos por mim. Então, minha mãe tinha que trabalhar e eu todo dia ficava na casa de uma vizinha diferente que me ajudava a criar. Então, isso lembrou muito dos interiores, né? E do próprio sertão, das comunidades rurais, que também ainda hoje acontece isso, né? Claro que a gente não pode deixar a criança hoje na mão de todo mundo, né? A gente vê diversos casos aí complicados e difíceis. Mas acontece muito hoje ainda, na Várzea da Onça, que a minha família vem de lá, que é um sertão lá de Quixadá. Acontece muito das crianças, fica aqui com essa criança hoje, que eu vou ter que trabalhar, fica lá na fulana, não sei o quê. E a criança vai seguindo, se tiver criança na outra casa, melhor ainda para ela brincar. E acontece muito ainda hoje, né? Então, me lembrou muito essas configurações que são ancestrais, né? Gente, eu estou vendo um certo ar de cansaço, mas nós estamos ilhados por conta da chuva, então a gente pode esticar mais um pouquinho, não é?
A Gorete falou a respeito da Raquel, e aí a Raquel ela não se considerava feminista. Inclusive, naquela entrevista no Roda Viva, ela dá aquela deslizada pela pergunta, sabe? E continuo gostando muito de Raquel, li pra caramba. O meu livro preferido é O Memorial de Maria Moura. Inclusive, eu tenho uma lembrança muito boa, porque enquanto eu estava lendo o Memorial, o meu avô, já falecido, o pai do meu pai também estava lendo, que era um grande leitor, meu avô. E aí eu tenho esse livro no meu coração, porque é uma protagonista muito forte, sabe? E aí tem outra escritora, que é a Marina Colasanti, que está super nativa, tem mais de 80 anos, sempre escrevendo, sempre em eventos. A mulher, conheci ela em uma das últimas bienais, para mim foi uma honra conhecer, ver a Marina de tão pertinho. E a Marina, já ao contrário da Raquel, ela se posiciona. E aí é que a gente se apaixona mesmo, porque a Marina é feminista e pronto. Ela diz. E aí tem um livro dela chamado Fragatas para Terras Distantes, que ela diz o seguinte: se eu disser eu sou uma mulher, tenho certeza de que a afirmação não causará nenhuma surpresa. Permito-me prosseguir com as afirmações e dizer, eu sou uma escritora. Isso também não deveria causar maiores estremecimentos. As duas questões são pacíficas. Entretanto, combinadas, parecem produzir uma poderosa reação química, cuja fórmula conduz inevitavelmente à pergunta: existe uma escrita feminina? Então, essa pergunta eu vou lançar para vocês, diretamente do Fragatas para Terras Distantes. Existe uma escrita feminina? Vocês acham que dentro do texto de vocês... a Gorete aqui, a gente abre o livro dela, é completamente diferente do livro do Bruno. Será? Essa é uma pergunta bastante polêmica, né? Porque, inclusive, eu penso que mulher tem um jeito muito peculiar de ser. Tá ok aí? Então, assim, eu acho que existe uma escrita muito singular, né? Muito singular. Você pode ter escritas que de gêneros assim diferentes e que têm uma certa afinidade. Mas há quem defenda, e eu estou nesse meio, de que existe sim, e que a escrita feminina ela tem características que são muito femininas, que nossos olhares, a nossa forma de gestão dos espaços é muito diferenciada quando é feito por mulher.
na minha novela, que é Eu Conheço os Homens, são praticamente 3 protagonistas. Só que a Radassa é a principal e os outros 2 são pessoas que são os coadjuvantes dela, né? Mas eu acho interessante isso, porque criam também um imaginário do que a gente pensa que é o homem, né? Do mesmo jeito que eles pensam o que é a mulher. Então, eu fico nessa brincadeira vez ou outra, mas eu gosto de escrever sobre mulheres, porque é uma coisa que como o Gorete estava falando, eu preciso escrever, né? Quando eu estou até em processo de relançar o Versos Livres, porque ele está esgotado, e eu quero lançar ele com mais poemas ainda esse ano, e aí eu estou escrevendo algumas coisas, e alguns eu vou tirar, né? Alguns poemas eu vou tirar para incluir outros. E aí, às vezes, eu fico assim, nossa, será que as pessoas vão pensar novamente que isso aqui é sobre mim, em vez de ser um eu lírico? Aí eu peguei e fiz um poema falando que era o eu lírico, né? Mas acaba sendo sobre a gente também, né? Eu sou muito daquela vibe dos pesquisadores ou críticos literários que pensam assim, toda escrita é autoral. E todos os personagens que eu escrevo são personagens que eu queria ser. Todas as mulheres que arrumam grandes amores são eu querendo viver um grande amor. Sabe? Todas assim, são mulheres que estão numa posição que eu queria estar. Então, é muito disso. A minha literatura, e eu acredito que a literatura feminina é muito sobre os lugares que a gente queria ocupar, e às vezes a gente não consegue, mas pelo menos no livro a gente está lá, e a gente pode inspirar outras pessoas, né, outras mulheres a estar também. Né? Eu vejo muito isso quando a gente está lendo, que eu também tenho um clube de leitura. Eu tive por 2 anos o ciclo de leitura afrofuturista, que a gente lia só literatura afrofuturista, né, que é literatura especulativa de autores negros. E agora, esse ano, eu comecei, nesse mês, inclusive, o Clube Sementes, que é só para ler a Octavia Butler, né, que é a autora que eu pesquiso. E aí, muitas vezes que a gente está nesses encontros, era dia de sábado os encontros, a gente passava o dia todinho falando, não só sobre o livro, mas sobre várias coisas. Só que uma coisa que começou a me incomodar é que as mulheres iam saindo, porque tinha que fazer isso, tinha aquilo, e no fim eu estava só com homens no meu clube de leitura de ficção científica, ficção especulativa. Né? Só que aí, nesse novo clube, eu não fiz essa regra, né? Pode qualquer pessoa participar, mas eu coloquei lá, né? A prioridade é para mulheres ou pessoas negras e tal. Mas, mesmo assim, muitos homens vêm, né, ler essa autora. Eu acho isso muito, muito interessante, assim, também, de pensar. Eu fiquei realmente refletindo, poxa, eu estou aqui só com homens discutindo isso. Às vezes eu era só a mulher lá. E eu, caraca, que interessante, assim, era muito doido. Eu acho interessante, maravilhoso, viu, Kinaya? Acho muito bom mesmo. É por isso que o nosso clube é aberto. E aí, agora eu estava aqui me cutucando, eu quero falar sobre o meu livro, os meus livros. E é exatamente bloco 3. Nós vamos adentrar agora na autoria de vocês, na produção de vocês, tá bom? Começando pela Gorete, o que você já publicou, o que você pretende publicar, como você... comecei a escrever em ano tal e consegui publicar, porque a gente sabe muito bem que escrever uma coisa, publicar é outra, pelas dificuldades, que são imensas. Isso. Então, fiquem à vontade. Eu estou achando graça porque eu já publiquei vários livros na minha cabeça. Eu coloco a poesia, eu coloco assim, do livro A Flor da Alma. Olha, gente, aquele livro eu já publiquei tantas vezes, eu sonhando que publiquei. Porque escrever é muito simples, assim, as palavras estão ali pedindo um papel, uma folha em branco, para sair. Às vezes eu estou dirigindo, aí no meio do caminho vem aquilo, nossa, está tudo aqui já pronto para sair. Publicar é outra história, é uma logística, é investimento de tempo, de organização, é muita coisa. Então, eu já publiquei, cá entre nós, eu já publiquei vários livros na minha cabeça, viu, Bruno? Eu estava dizendo que eu digo, poesia do livro tal, né? Na minha cabeça eu já publiquei vários, e concretamente eu publiquei um, porque um amigo meio que pegou pela mão, me arrastou
meu amigo Carlos Alberto Carneiro. A gente era membro de um grupo nacional, Fãs de Belchior, e esse livro ele é uma intertextualidade, é um diálogo, onde a gente pega as canções. Eu estou emocionada porque o Carlos Alberto está aqui, mas não está, e está passando por um momento difícil, e a gente tem uma parceria muito forte, né, de fã, de amigo. E Carlos Alberto, tudo que ele via que lembrava Belchior, ele estava ali mandando para mim, ele me incentivava, e ele me ligava, e me botava para ouvir Belchior. E eu, que já era apaixonada por Belchior, né, fiquei mais ainda. E aí, num determinado momento, eu disse, vamos lá, tu escreve, a gente pega as canções e a gente vai falando das canções com os teus poemas. E ele me desafiou muito, e a gente fez esse livro juntos. São Belchior, Poemas e Canções, esse aqui. A gente lançou ele bem simplinho aqui na Academia de Letras. Depois, com muita felicidade, nós fomos convidados para lançar lá no Centro Cultural Belchior. A gente acabou que pagando por ele um preço e vendendo quase que pela metade, porque a gente fez pouco, aquela coisa de principiante mesmo, de quem está publicando pela primeira vez. E ele retrata muito isso, esse diálogo, a canção e o poema. E a gente, é muito bacana fazer esse diálogo, porque você pega um texto já existente e você começa a viajar por aquele texto. E o poema nasce ali facilmente, você vê assim, dois gêneros. Na verdade, Belchior é muita... Falar de Belchior é bem assim, fácil, bem difícil, é bem complexo. É um grande... Há muita poesia nas músicas dele, e não foi tão difícil assim fazer essa seleção. Então, assim, hoje eu já não tinha mais nenhum livro em casa, eu pedi esse emprestado, eu já dei todos, eu pedi esse emprestado para trazer para cá. Não vou lançar de novo, não é nada de... assim, mercadológico, né? É afeto mesmo. Foi o primeirinho. E outros virão. Eu estou aí no centenário de Paulo Freire, eu já tinha tudo preparado para lançar o meu livro, né, sobre a pedagogia freiriana. Mas eu sou inquieta. Eu falei assim, não, para eu entrar nesse universo, eu tenho que... Eu sou muito crítica, assim, comigo mesma. Eu disse, mas, rapaz, é muita pretensão, assim. Eu vou ter que pegar mais essa técnica. Eu querendo fazer cordel com as ideias de Paulo Freire. Eu comecei, inclusive, fiz agora uma oficina de cordel, ver como é que eu vejo. Agora eu vou fazer uma leitura crítica do que eu escrevi, para ver essa questão da métrica. Eu penso que a gente tem que ter muito respeito quando a gente lança alguma coisa. Respeito pelo saber que já foi produzido sobre aquela coisa, sobre aquele... Sabe, você não pode qualquer coisa, você tem que ter muito respeito. Então, eu sou muito aprendiz, eterna aprendiz. Sempre assim, a gente tem aquela sensação, você pega alguma coisa que você escreveu há uma semana, que você vai olhar, você diz, puxa, mas isso aqui pode ser muito melhorado. Que feio que está isso aqui. Então, assim, tem coisa que você até se envergonha. Diz, nossa, puxa vida, isso aqui eu fiz, está uma porcaria, né? E aí a gente começa a querer melhorar, a lapidar. Essa tarefa de lapidar, eu tenho muita humildade para dizer que a gente vive se lapidando mesmo, e muita abertura para isso. Então, eu não sirvo muito para fazer divulgação assim minha, né? Porque eu sou muito crítica. Mas eu acho isso também muito bacana, porque aí a gente está sempre aberta à aprendizagem, como, graças a Deus, o meu meio de sobrevivência é professora, é educação. Isso aqui, para mim, não é essa questão. E aí eu faço da escrita minha terapia, meu ar, eu preciso disso. Eu não sei quando foi que eu comecei a escrever, eu simplesmente... Eu cresci dentro de uma escola em casa, minha mãe é educadora, e hoje, falando de mulher, eu não posso pensar noutra pessoa. Eu estou em débito, porque na minha biografia eu só poderia dizer a coisa mais importante que eu poderia dizer era a filha da Vilani, irmã da Fátima, minha irmã primeira, da Ana e da Bernadette, e mãe da Solina. Essa parte aqui da minha biografia é a parte que mais me orgulha. É o título maior que eu tenho na vida, é crescer dentro de uma escola e ver minha mãe ali
E eu me lembro tanto, quando ela estava no leito do hospital, ela voltou para o mundo da escola, poucos dias antes dela partir. Lá no hospital, ela considerava que ali era uma escola, e ela estava agoniada para poder as coisas acontecerem como escola, que ela levava muito a sério. Então, é o nosso sangue de professor, e quando diz assim, professor e poetisa, eu fico toda envaidecida, porque eu quero também, né? Eu quero aprender melhor essa questão da poesia. Escrever, gente, é muito bacana e é libertador. Então, esse livro é uma libertação, e ver a família de Belchior no dia, tá valorizando a Ângela, irmã de Belchior. Tinha uma filha lá também com a gente. O Pedro Igor participa, fazendo aqui uma dedicatória. O Pedro Igor, meu sobrinho, que é quase meu filho, e que tem uma afinidade muito grande, estava lá com a gente e foi muito bacana. Então, eu tenho um certo orgulho, porque a gente, quando põe um filho no mundo, a gente tem essa coisa, né, esse apego. Eu disse, meu Deus, cadê meu livro? Não tinha mais nenhum, já tinha dado tudo. Aí foi que elas arranjaram esse aqui para mim. Então, é muita alegria participar aqui desse momento e poder falar desse filhinho primeiro. Eu também fico muito envaidecida, né, quando eu vejo professora e escritora. Não sei se eu tenho aí essa capacidade, essa construção já para me considerar escritora, mas vamos lá, podem chamar. Ainda não caiu a ficha, né? Não sei quando eu me peguei me descobrindo escritora, mas eu lembro que uma vez, eu pequena ainda, peguei um caderno velho e quando eu percebi, tinha escrito ali todas as folhas sobre a Sabrina, a bruxinha ali daquela época, né? Então, acho que foi nesse momento que eu percebi que dava para eu construir alguma coisa. Até comentei hoje no bate-papo lá no Humberto, que eu também me percebi escritora quando eu começava a mentir e as mentiras tinham coerência. Então, eu via que não ficava ali, não ficava um fio solto, o pessoal acreditava, né? Então, parece que as histórias que eu criava tinham pé e cabeça, né? Então, dava certo. Em relação à publicação, foi muito uma pessoa me puxando também, que no caso foi o Bruno, né? Foi algo assim muito rápido, eu estava pensando em organizar, estava escolhendo ali alguns textos, e ele já me passou o contato, o editor já entrou em contato, então foi algo muito assim, de ponte mesmo, né? Não sei quando eu me percebi, espero que eu me perceba mesmo escritor, em relação à produção, né? Eu sou muito da área da prosa, porque, como eu falei, gosto de contar, de construir essas histórias. Mas, ultimamente, eu tenho percebido que as poesias, né, os poemas, também têm me encantado de uma forma diferente. Então, talvez a minha próxima publicação seja na área de poemas. Não sei ainda, vamos esperar. Que também eu só tenho esse. Já esgotou também. Não sei, eu acredito que eu vá pedir mais exemplares, né? Talvez no segundo semestre, mas por enquanto eu fiquei só com esse para a amostra. Igual. Assim como elas, eu também. O Versos Livres como Nós está esgotado. Ele terminou de esgotar lá na Bienal. Teve gente que ficou pedindo, não tinha mais. Né? Por isso que eu penso em relançar ele com outras coisas. O outro, que é o Eu Conheço os Homens, os últimos exemplares, que só tinha 4 na editora, tá vindo essa semana para mim, finalmente, para eu poder ficar com eles aqui, e caso alguém aparecer, né? E, na verdade, já tem umas pessoas atrás, e aí ele tem que fazer mais. Ainda bem, né? Que bom que tá dando certo. A antologia também que saiu, a primeira vez que eu participei da antologia, que foi da antologia Afrofuturista, que é da mesma editora dessa minha novela, também só tem o meu lá em casa, nem o do meu marido tem mais. E isso é interessante. E aí, semana retrasada, eu lancei mais um, né? Estou em mais uma antologia agora pela editora Anansi, que é uma editora que eu admiro muito. E aí, esse é o único que eu tenho, mas só tenho 3. Tirei o meu, essa vez eu tiro o meu, e só fiquei com 3 até agora, que eu tenho um conto que se chama Uma História para os que Não Foram, né? Meu Deus, isso é um trovão. Eu conheço os homens meio trovejando. E aí, que é esse livrinho aqui, que é o único que eu tenho, mais de um, né? É esse que eu tenho, esses 3 que eu trouxe, inclusive, né?
Esse é a antologia, é um conto meu. Não sei se eu sou a única mulher, parece que eu sou a única mulher nesse. São eu e mais 3 autores, né, de várias partes do Brasil, que são contos afrofuturistas também. E aí eu descrevi aqui um contexto de uma menina que ela foi modificada geneticamente, ela queria muito ser mãe, e só que devido à modificação ela nunca conseguiu, né? Mas eu não vou dar mais spoiler porque tem que ler o que acontece com ela. E tem muito esse conceito da matrigestão e da comunidade, enfim. E aí esse é o único que eu tenho aqui para mostrar para vocês, porque eu conheço os homens e o Versos Livres e meu outro conto do Te Encontro no Futuro, eu só tenho o meu único exemplar e eu acabei não trazendo, mesmo que a bolsa seja grande, acabei não trazendo para vocês verem. Mas é isso, assim. Tenho também um conto que me emociona muito quando eu falo, que é o Ventania, que ele saiu numa revista do Sesc Rio, que é a revista Humanos, que eu comecei a pensar nessa história com o Geraldo Cavalcante, né, que faleceu na pandemia. E aí a gente prometeu que ia escrever essa história e ia filmar essa história, mas não deu tempo, né, da gente filmar essa história. Então eu terminei o conto e mandei para Humanos, lá no Sesc do Rio, e aí ele foi publicado, mas ainda não chegou a revista para mim, foi recente isso, né, tô louca que chegue. E aí sempre que eu penso nesse conto, eu fico muito emocionada, porque eu lembro dele, lembro dessa vontade da gente de fazer. E esse conto surgiu aonde? Na Fazenda Não Me Deixes, que é a fazenda de Raquel. Na primeira vez que eu fui lá, foi com ele e com um grupo de bordadeiras. Eu sou bordadeira também, eu acompanhava esse grupo, né? E aí foi muito, um encontro, assim, incrível poder estar lá, né? E foi vendo o bosque, tem um bosque lá na fazenda, muito interessante. E aí nesse bosque, a gente vendo esse bosque, ele, vamos fazer uma história e tal? Vamos! E aí saiu essa história, mas um dia, quem sabe, a gente filme aí e faça essa homenagem para ele, né? É uma coisa que eu quero muito na minha vida, gente. Olha o eco das palmas. E aí nós vamos nos encaminhando para o final, e eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta, algum comentário. Pode vir, Bruno. Boa noite, parabenizar a mesa, adorei, fiquei o tempo todo ali com inquietações a partir do que todas falavam, né? Já debati muito com a Gisele, com a Nathalie, com a Gorete, convivo todo dia. A Mayara, admiro demais o trabalho de educadora, de pensadora e divulgadora das questões do feminino no Sertão Central. Mas vocês falando, e Mayara falou da Vânia Vasconcelos, e para mim, assim, acho que como foi para todo mundo que foi aluno da FECLESC nessa fase, Vânia foi uma grande inspiração. A FECLESC me deu 2 pessoas maravilhosas, que foram ela e o Rodrigo, né? Eles são, assim, 2 mestres que tenho e com quem me correspondo muito ainda e com quem aprendo muito. E me lembro de estar numa mesa com Vânia, e ela me indicava muita leitura e debatia muito com ela. E é uma mulher extraordinária, assim, baiana. E a gente discutia muito o Jorge Amado. E a gente ficava numa discussão, porque ela dizia que na juventude dela tinha muito preconceito com o Jorge Amado por 1000 motivos. E a discussão mais interessante era se o Jorge Amado seria machista ou não, né? Se o Jorge Amado seria machista ou não. E porque o Jorge Amado, as 4 principais obras do Jorge Amado, as personagens são femininas. Tieta, Dona Flor, Gabriela e Teresa Batista Cansada de Guerra. E são personagens assim extraordinárias. E o Jorge Amado, a Vânia dizia, Bruno, sempre que você for pensar no Jorge Amado, tem uma regra básica. Lembre-se que ele é um baiano sensual, né? E aí ela me deu a chave para ir entendendo mais ou menos como ele constrói essas personagens, né? Porque e meio safado também, né? Assim, o Jorge Amado é safado o tempo todo. E é muito interessante porque as mulheres, eu li, lógico, homem lendo o Jorge Amado, que eu acho que deve ser totalmente diferente de uma mulher ler. Porque se existe uma autoria feminina, é óbvio que existe também uma leitura feminina da obra, né? E eu ficava lendo o Jorge Amado e é assim, todas elas têm umas coisas em comum, assim. A primeira coisa é que elas cozinham muito bem. Todas as personagens do Jorge Amado, elas cozinham muito bem.
A outra, elas fazem muito sexo. As personagens femininas, elas estão sempre dispostas ao sexo. E a outra é que elas não engravidam. Então, é um paraíso para o macho, né, nesse sentido. Né? Mas, ao mesmo tempo, se você pensar assim, pô, como Jorge Amado é machista, mas, ao mesmo tempo, elas são extremamente libertárias numa coisa que eu acho que é a questão mais potente do feminismo hoje, que é o corpo. Elas são voz, mas elas também são corpo. Porque tem uma coisa que é básica, que depois foi que eu fui perceber, embora elas estejam em ambientes que muitas eram garotas de programa, né, Gabriela, Tereza Batista, Cansada de Guerra também, mas elas só se deitam com quem elas querem. Tem uma coisa interessante nesse aspecto. Elas e não estou aqui dizendo que quem faz o programa não seja, mas as personagens do Jorge Amado, nesse sentido, a relação delas com o corpo é interessantíssima, que é a grande viagem também da Dona Flor, né, a relação dela com o corpo. Quando ela vai para o segundo marido, é toda uma relação dela com o corpo, se libertando de uma série de questões, que é fantástico, né? Você pega o Vadinho, que é o primeiro marido, a satisfaz em nada, só sexualmente. E o segundo a satisfaz em tudo, menos sexualmente. E aí tem toda uma questão do corpo, né? Então, enfim, o Jorge Amado nesse sentido. Mas, da provocação da Maiara, se existe uma autoria feminina ou uma autoria masculina, tem um outro autor que é clássico, que é o Flaubert. E ele diz assim, quando perguntaram para ele sobre escrever o clássico dele, que é Madame Bovary, que também passa pela relação com o corpo. E ele diz, Madame Bovary sou eu. Madame Bovary sou eu, nessa questão da escrita. E a Maiara falou uma coisa que eu adorei, que é assim, a questão de pensar que a mulher não pode elaborar um pensamento muito bem complexo. Meu irmão, não existe ninguém que escreva a partir do banal um pensamento tão complexo como a Clarice Lispector. Ninguém faz isso. Ninguém. E isso passa também por uma série de preconceitos, assim, que vai bater no nordestino, eu me lembro de o cara questionar o Guimarães Rosa, porque o sertanejo do Guimarães Rosa filosofa. Pô, quem é que não filosofa? Né? Quem é que não filosofa? Mas, enfim, esse arrudeio todinho para fazer uma pergunta para as meninas, acho que já discuti, para a própria Gorete e Maiara também, como é essa questão do corpo da mulher na literatura brasileira contemporânea, como vocês enxergam essa questão do corpo. Né? Só um outro episódio que também é interessante, que a maior autora brasileira viva, na minha opinião, é a Adélia Prado. E o governador de Minas Gerais estava num podcast e ele não sabia quem era a Adélia Prado. Aí ele disse assim, não, ela trabalha aqui na rádio. Aí o cara diz, não, ela é uma dona de casa. Né? Ela disse assim, ela é uma dona de casa. Aí ele fica mais assustado ainda. Ele diz assim, uma dona de casa? Uma dona de casa não pode escrever. Né? Enfim, né? Essas questões que vocês colocaram aí, eu fiquei me inquietando. E a reflexão sobre o corpo na literatura, de expor, não expor, acho que a Cá, vocês conhecem, né? A Cá Dantas, as meninas, ela trabalha muito com essa exposição do corpo, não expor. E a Adélia não tem nada disso, né? E, no entanto, não é submissa. Pelo contrário, né? A senhora católica, que fala muito ali que adora fazer um peixe para o marido, e, no entanto, é super sensual. É o poema mais sensual da Adélia Prado, né? Que não tem nem nada nesse tom. Enfim, falei demais. Obrigado aí. Eu acho que ainda é muito um tabu, né? Até mesmo nas palavras aqui, como a Maiara falou. A própria palavra buceta, a gente usa muito como palavrão. Por que é colocado como uma coisa negativa, né? Você leva uma topada, aí você fala buceta. Por que tem que ser esse palavrão, né? Por que a gente usa essas palavras do corpo feminino como um palavrão? Eu não vejo a gente usar palavras do corpo masculino como um palavrão também, né? Não que se deva usar, mas por que a gente usa as femininas?
eu voltei assim num tempo bem distante. Eu me lembro aquela nossa coleção do Jorge Amado, né, Fátima? A gente pensar a nossa juventude tão cheia de rigor, tão cheia de regras e de normas, mas a gente lia, a gente tinha e a gente lia e a gente só não comentava assim umas com as outras, mas a gente lia, eu não sei como era a mamãe, se ela lia também, se ela conhecia aquilo, assim, mas a gente, na verdade, não tinha, não ignorava tanto aquilo, achava interessante, né? Aquela leitura diferente. E a gente gostava de ler Jorge. E hoje, muitas vezes, a gente se escandaliza com certas coisas que, ditas pelo Jorge, parecia natural. É uma provocação para a gente pensar. Mas essa questão do corpo e da emoção, ela é tão séria, gente, que escrever é um ato de coragem. Porque quando você escreve um poema, você meio que desnuda a alma, e as pessoas elas começam a te ler através dos teus poemas. Então, às vezes, eu publico alguma coisa, aí alguém liga, o que está acontecendo? Aí eu falei assim, por quê? Não, porque você escreveu aquilo ali. Como se a gente, tudo que escrevesse, estivesse vivendo, né? Estivesse sentindo. Às vezes eu falo de amor com tanta paixão, às vezes sem estar nem apaixonada, gente. Assim, o que foi que aconteceu, né? E as pessoas, elas fazem uma... Eu sou muito imaginativa, né, Fátima? E assim, muitas vezes, você nem sabe o que é real e o que é imaginário no poema. Assim, você não precisa estar vivendo aquilo para expressar. Você nem sabe porque está... Às vezes, nem você sabe de onde é que vêm aquelas palavras, aqueles pensamentos. E as pessoas, elas temem fazer uma relação direta com a realidade. Elas pensam que você está passando por aquele momento. Se for um poema triste. Então, assim, é muito mágico essa coisa de você escrever. É muito mágico. Eu disse assim, nossa, eu não sei quando que começou, não sei, mas eu acho que eu me dei só o direito de publicar. Você precisa se dar o direito. E algumas pessoas criticam, porque dizem que a gente se expõe muito. É um desnudar de alma, né? Você revela fragilidades, você revela fortalezas. De uma certa forma, eu digo muito, escrever é um ato de coragem. Preciso ter ousadia, porque você não sabe que leituras serão feitas daquilo. Mas você se coloca assim e se exibe. É um ato de exibição, na verdade. Você está ali se exibindo, né? Pois é, então é isso. E assim, eu vou passar para as meninas, né? Esse negócio do corpo me fez pensar o motivo de eu não publicar como Gisele, sim como Quinaia, né? Porque, assim, quando o Versos Livres, ele é um livro 16+, né? Ele fala sobre algumas coisas, né, que podem ser pesadas para algumas pessoas. E fala sobre o corpo sendo usado também, não sendo valorizado, enfim. E aí eu lembro que você falando aí que o pessoal manda mensagem, né? E aí quando eu publiquei como Quinaia, algumas pessoas me perguntaram o porquê, e eu nunca falo disso assim publicamente. Ai, desculpa, gente. A comida do meu cachorro. Tem um alarme, o bichinho está sozinho. Enfim, e aí eu publiquei como Quinaia para esconder, talvez, esse corpo meu, né? Eu penso muito nisso hoje em dia, do porquê que eu fiz outro nome. Mas isso passa por outra questão de identidade, que não cabe conversar aqui também, né? E aí, quando eu lancei, que o pessoal começou a ler, amigos, ex-namorados, perguntavam, eu fiz isso contigo? Eu fiz isso aqui, foi eu que fiz isso aqui contigo? Isso aqui é para mim? Não é exatamente para você. Pode ser, carapuça serviu? A gente sempre pensa assim, né? Ok, pode ser, mas às vezes não é. É só porque eu tenho muito essa questão. Eu estava aqui digitando, né? Às vezes eu estou digitando uma ideia, que aquilo eu vou elaborar depois. Então, insights, assim, como é que eu posso falar? Com palavras, às vezes palavras me dão uma ideia, então eu acabo escrevendo aquilo, são as intuições, inspirações, e é daí que vem, né, os meus poemas, muito desse cotidiano de observar. Eu observo muito as pessoas, assim,
eu observo bastante, eu observo muito mãos das pessoas, eu gosto muito disso, né? E vem dessa observação do cotidiano de mulheres, de notícias, às vezes, me inspiram muito. Mas é muito disso, eu coloquei um outro nome para preservar o meu corpo. Às vezes eu penso que é isso, né? Porque a gente é meio que, como vocês falaram, a gente está falando da nossa alma, às vezes, né? Tô me despindo e falando de uma coisa que às vezes eu não tenho coragem de falar para aquela pessoa, mas está ali naquele livro. Né? Às vezes, é como abrir o livro da Rupi Kaur e dizer, olha, essa mulher escreveu isso aqui para mim, era isso que eu precisava ler hoje, né? Que são coisas que tocam muito a gente. Essa pergunta do Bruno foi muito instigante, porque eu já tinha guardado aqui o iPad, mas quando ele fala, qual é a relação do corpo na literatura de autoria feminina contemporânea, vai justamente no trechinho que eu guardei da Eliane Brum, que é o livro Uma Duas, em que é uma relação de mãe e filha muito difícil. E aí é o que eu amo dessa literatura contemporânea, que tenho lido bastante, de mulheres, que é uma maternidade punk, sabe? Não tem nada de romantizado, nada. É uma maternidade difícil, que você tem ali o filho, acabou de ter um filho, mas que você não gosta da criança, e por aí vai. Então, tenho lido bastante. A Cachorra, procurem A Cachorra para vocês verem que espetáculo de livro, que acho que não tem nem 100 páginas. Mas é como o Bruno cita a Clarice Lispector, que eu até arrepiei, que é a minha escritora brasileira preferida. A Clarice escreveu A Hora da Estrela em 89 páginas. E é um livro que é absurdo. Beleza, Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas. Mas aí você vê um outro Brasil em A Hora da Estrela que é impressionante. E aí a Eliane Brum diz assim, a Eliane Brum, ou então o narrador, enfim. Ela diz assim, desta vez, porém, é a sua voz que grita diante da carne enrodilhada aos seus pés. Finalmente, o grito preso ali se solta. Um cansaço, eu já não estou mais. E ela se sente que nunca mais o grito cessará, que aquele grito é para sempre. É um grito para toda a vida e para além da vida, porque agora ela alcança a inteireza do horror. E gritos são coisas que não viram palavras, palavras que não podem ser ditas. Não há como escapar da carne da mãe. O útero é para sempre. Isso em 8 páginas de livro, ela já dá essa porrada na gente, sabe? O útero é para sempre. Isso para continuar a história em que mãe e filha têm uma relação muito ruim, muito difícil. Então, esse é o poder da literatura de autoria feminina. Que a gente vê sempre, a família nuclear, todos se amam, está tudo muito bem. E não é bem assim, a gente sabe que não existe amor incondicional. Eu, pelo menos, não acredito. Porque nasceu de você, então você vai ter que amar. É a sua cria, você vai defender com unhas e dentes. Às vezes, a mulher pode rejeitar muito bem o seu filho, a sua filha. É por isso que existe uma coisa chamada depressão pós-parto. Então, não é fácil ser mãe. Eu acho que essa questão de romantizar a maternidade já deu o que tinha de dar. E aí vem a autoria feminina com escritoras espetaculares que, enfim, estão lançando um primeiro livro e já trazem algo para o mundo absurdo. É por isso que eu li a Raven, porque no primeiro livro a mulher ganhou prêmios importantíssimos, super jovem. Eu acho que ela tem, agora eu não lembro a idade, mas é 20 e poucos anos. E é isso, acho que essa relação do corpo que o Bruno pergunta está muito presente na literatura feita por mulheres e traz um monte de desconstrução que a gente precisa saber. E aí, gente, vocês têm mais alguma pergunta, alguma questão? Fiquem à vontade. Ou então, se quiserem, a gente pode encerrar e ficar conversando sem microfone, porque afinal está chovendo, mas quem puder sair, claro, de carro. Acho que a gente pode encerrar, então, ou alguém quer fazer um comentário? Encerramos. Obrigado. É um pouco incomum também, Gorete. Boa noite a todos, né? Parabenizar a todos vocês pela coragem, né? Historicamente falando, não é fácil a gente encontrar roda de mulheres sertanejas falando de suas escritas num mundo profundamente marcado pelo domínio em todos os aspectos, né? Pelo patriarcado e o coronelismo como um todo. Mas, assim, eu queria só ressaltar uma coisa que a Gorete falou, que eu tenho em comum, assim.
eu tenho umas certas leituras, leio um pouco, escrevo algumas coisas, mas também publico pouco. Assim, livro mesmo eu nunca publiquei nenhum. Tem 2 artigos publicados, né? Aliás, 3, agora, mais recente. Mas, assim, então, Gorete, é muita exigência. Eu começo a escrever, aí começo a ler, diz, não, isso aqui é muito comum, os outros já fizeram isso. Aí eu começo, não vou fazer isso. Aí fica adiando, né? Aí eu não sei se é uma exigência exagerada, né? E que acaba, às vezes, protelando aquilo, né? Por isso que eu acho interessante, por exemplo, a Nathalie disse assim, não sei por que foi, começou e deu certo, escrevi, puf, publicou. Eu acho que tem que ser assim, às vezes dá vontade de aprender a ser assim, porque eu não sei fazer isso, né? E isso atrapalha, assim. Imagine, eu tenho, desde 2014 que eu faço os percursos do Conselheiro, 15 dias no mês de julho, todas essas viagens eu tenho páginas e páginas de escrito de percurso que eu faço. As minhas impressões, o meu olhar, e nunca publiquei. Mas assim, eu estou criando coragem, que quando eu concluir o percurso baiano, eu vou juntar isso, fazer uma coletânea, alguma coisa, e tentar publicar. Porque eu acho que a gente tem que romper isso, e daí veio essa ideia mesmo de vir aqui e parabenizar, reconhecendo que hoje, principalmente hoje, 8 de março, não é meu lugar de fala, mas eu queria colaborar com isso. Tá bom? Obrigado. Tem uma coisa que eu lembrei agora. Eu tenho um livro que eu escrevo ele desde os 12 anos. Toda a vida eu escrevo ele, aí passa um tempo, eu vou ler. Não, isso aqui está muito infantil. Já tenho 16 anos, não posso escrever isso. Aí eu pego ele com meus 20 anos. Não, isso aqui está muito adolescente. Hoje eu sou uma mulher, eu tenho que escrever isso. Aí eu pego ele agora com 27 anos. Isso é incrível, eu preciso publicar esse negócio aqui, porque realmente parece um romance de formação, às vezes, de tanta... Porque eu primeiro comecei a escrever a personagem da idade que eu tinha com 12 anos, depois fui escrevendo ela com meus 16, e agora eu quero escrever ela da idade que eu estou, mas tenho aquele sentimento de, será que eu deixo ela um pouco mais nova para representar aquela menina que eu era naquela época, pensando assim nessa fantasia, que eu sou leitora de fantasia primeiramente, né, antes de pesquisar ficção científica, e eu só lia essas coisas e ficava, né, imaginando, e foi criando esse livro e até hoje não publiquei. Eu queria só ler um dos textos para encerrar, né, em agradecimento também a quem está aqui, porque eu acho que ele encaixa muito bem no dia de hoje. É bem rapidinho. Deixa eu só encontrar aqui. Todos os textos são ótimos dela. Esse aqui se chama Violetas daquela Manhã, certo? Ele é basicamente feito por perguntas e só a última frase que é uma afirmação. E se o acaso nos acertar em cheio? Que cheio seria se eu já estivesse cheia de mim? Valem muito aquelas flores já murchas, guardadas, até que a última já morreu? Desperdiçaria muito se eu te dissesse aquelas frases românticas tão decoradas de filmes? Quantas pipocas ainda restam no chão do cinema? Se a cama é vazia, mas o colchão ainda é quente, a fria sou eu? E se eu não for tão mais bela que a mocinha da novela, ainda me sobram vilões? Sempre gostei de canjas, mas tenho que ficar doente para tomá-las? Você precisava mesmo esperar 365 dias para me dar aquele bom dia? Não era sua obrigação desejá-lo toda vez que estivesse longe? Quando foi perto? Você abria as venezianas do quarto para entrar à luz? A escuridão saía? Como você saía? Voltava? Voltou alguma vez? O que os seus motivos para ir te diziam quando você queria voltar? Você quis? Afinal, foi feliz? Quando? Se hoje já sou feliz, o que posso desejar para amanhã? Que o dia feliz se repita? Dias iguais são bons? O que te trouxe aqui? O que te fez trazer as flores aqui? Elas foram caras? Quanto custou cada flor para você? São para mim? Flores? Que flores? Se não são as flores, o perfume sou eu. Então, eu nem vou ler uma parte aqui, mas é porque eu vou usar da palavra para parabenizar aqui a Maiara pela mediação, cumprimentar as colegas, dizer que eu sou fã de vocês e agradecer a vocês que estiveram aqui, dizer assim para você, Neto, e para todos os agentes culturais que pensaram, que construíram essa programação. Para mim, ela é um divisor de águas, ela tem muitas faces, múltiplas faces. E esse espaço mais aberto para vários eventos que trabalham essa questão que a gente está trabalhando aqui hoje, do feminino, do ser mulher, que trabalham de tantas
formas e de tantas linguagens, questões super interessantes. Eu assim, tive um prazer imenso quando eu fui ver a programação, porque eu sinto que nós estamos vivendo um novo tempo, novos ares, e essa energia bacana, ela circulou, ela tem circulado aqui por onde a gente vai. Então, perceber essa evolução também, né, dessas temáticas na programação é necessário, e a gente que fica muito agradecido de ver isso acontecendo. Isso reflete já um avanço nessa luta. Não é isso? Então, agradecer a todos e dizer que é muito bom. A gente aprende muito nessas interações. Muito obrigada. Gente, agora a gente preparou um vídeo. E aí eu quero exibir agora, que é um poema que se chama Incrivelmente Mulher. Incrivelmente Mulher. Sim, vai apresentar aqui. E a Sara acabou de me dar um recado, que é o seguinte: o show da Mila vai ser aqui nessa sala. Então, quem puder continuar, tá bom, conosco, para ouvir um pouco a Mila cantando Mulheres.